Fala aí, galera, beleza? Começando agora aqui questões de gases, estudo dos gases, transformações gasosas, tá? E aí a gente vai fazer algumas questõezinhas naquele esquema, vou botar a questão na tela. Se vocês quiserem, não tiverem feito ainda, dá uma pausa, tenta fazer, tá? E depois segue o vídeo para ver a resolução, tranquilo? Então eu vou botar a questão, vou ler junto com vocês, interpretar e resolver, tranquilo? Primeira questãozinha aí, ó. Determinada massa de gás num estado inicial A sofre a transformação ABC indicada no diagrama. Determine TB e VC. Ou seja, lembrando, né? T é a temperatura de B no estado B e V é o volume no estado C. Tranquilo? Então vamos lá. O gráfico te dá o seguinte. Lembra que toda vez que tiver um gráfico, o que você tem que olhar num gráfico? Quem está no eixo vertical, quem está no eixo horizontal. Então, vamos lá. Eixo vertical. Pressão em ATM. ATM é atmosfera, né? E volume em litros. Então eu tenho um gráfico de temperatura, de pressão e volume. Tranquilo? A temperatura da curva A, que ele chamou de curva A, é 200 Kelvin, tá? E a temperatura da curva B é o que ele quer saber, tranquilo? O volume, do A é 2 litros. O volume do B, 4 litros. E o volume do C é o que ele quer saber. Então ele quer duas coisas, tá? A pressão do A é 6. E a pressão do B também é 6, ó. A pressão do A e do B são iguais, né? Então o que eu sei daqui, ó, que a pressão do A é igual à pressão do B. Uma coisa que eu descobri aqui no gráfico, interpretando o gráfico, tranquilo? Pressão do C é 3, tá? E que a temperatura do B e do C estão sobre a mesma curva, lembra? Se tiverem vários pontos sobre uma mesma curva num gráfico de pressão por volume, significa que as temperaturas são iguais. Então a temperatura de B é igual à temperatura de C. Outra coisa que eu interpretei do gráfico. Tranquilo? Tá, agora vamos lá. Para achar a temperatura de B e o volume de C, já que eu tenho duas transformações, né? De A para B é uma transformação, depois de B para C é outra transformação. Eu vou usar a formulazinha de transformação gasosa, né? A fórmula, de uma maneira geral, é aquela assim. PVT, né? Como é que grava? PVT, O, Vó, Tó. Então essa é a lei geral dos gases para qualquer transformação, tá? Que eu gravo assim, PVT por Tó. PVT por Tó. Tranquilo? Então, pelo PVT por Tó, dá para a gente calcular, por exemplo, a temperatura do B. E o volume também, ó, do C, porque tem temperatura, tem volume. Então nessa fórmula tem pressão, volume, temperatura final, né, de um ponto qualquer do gás, e pressão, volume, temperatura inicial. Então o que eu faço para calcular, por exemplo, a temperatura de B? Eu vou usar a transformação de A para B, daqui para cá. E na transformação de A para B, né, fazer aqui, ó, transformação de A para B. Na transformação de A para B, quem é a constante aqui, ó, de A para B? Não é a pressão? Então a transformação de A para B, PA é igual a PB. Então se eu for usar a relação, né, da transformação, PA, VA sobre TA igual PB, VB sobre TB, quem que eu posso cortar aqui que são iguais? PA e PB, né? Tchau. Aí eu fico só com volume de A, temperatura de A, volume de B, temperatura de B. E aí agora substitui os valores. Quanto é o volume de A? Ó, volume de A. 2. Quanto é a temperatura de A? Ele está em Kelvin mesmo, tá? A unidade padrão é Kelvin, temperatura. Então, tranquilo, precisa transformar. 200. Volume de B. B, cadê o volume? 4. E temperatura de B, TB. Eu quero descobrir. Acabou. Viu? Facinho. Multiplica cruzado. 2TB é igual a 200 vezes 4,
800. Então, TB é igual a 800 dividido por 2. 400 Kelvin. Pronto. Primeira parte foi. Tranquilo? Agora eu quero descobrir o volume. Para descobrir o volume de C, que é esse cara aqui, ó, eu vou usar a transformação BC. Né? De B para C. Então eu vou usar a transformação de B para C. E na transformação de B para C, quem é constante aqui? Tem alguém constante? De B para C? Ó, a mesma curva, ó. Temperatura, as temperaturas são iguais, né? Então, TB é igual a TC. Né? Eu sei quem é constante. Aqui era a pressão, lá é a temperatura. Se a temperatura é constante, vou usar a mesma fórmula. Pressão de B, volume de B sobre temperatura, sempre nessa ordem, não pode alterar essa ordem. Que é igual a pressão em C, volume de C, temperatura em C. Se TB é igual a TC, posso cortar esses dois e substituir pressão e volume, né? Pressão do B, vamos lá, pressão do B, 6. Volume do B, 4. Olha como é que eu faço. Pressão do C, 3. VC que eu quero descobrir. Pronto. VC, então, vai ser igual a C vezes 4, 24. Dividido por 3, né? Passou o 3 dividindo. 8 litros. Resposta, 408. Tranquilo? E aí? Vamos lá? Segunda questão, então. Vamos lá. A quantidade de 2 mols de um gás perfeito se expande isotermicamente. Lembra o que é isotermicamente? Isotérmica, transformação em que a temperatura é constante. Isotérmica, temperatura constante. Sabendo que sabendo que no estado inicial o volume era de 8,2 litros e a pressão de 6 atm, e que no estado final o volume passou a ser 24,6 litros, determine, letra A, a pressão final do gás, e letra B, a temperatura em graus Celsius em que ocorreu a expansão. Vamos lá. Primeiro passo, anotar esses dados aí, tem um monte de número aí perdido, né? Senão você vai ficar doido. Primeiro passo, a quantidade de 2 mols. 2 mols significa... Aqui estão 2. 2 mols significa aquele N, né? 2 mols. É aquele N, número de mols, tá? N é o número de mols. Em que ele expande isotermicamente, a temperatura é constante, sabendo que o estado inicial do volume, então vou botar aqui, ó, estado inicial, V0, do volume é 8,20, 8,2 dá no mesmo, né? 8,2 litros, e que a pressão inicial, P0, é igual a 6 atm. Tranquilo? E que no estado final, ó, o volume passou para 24,6 litros. Na letra A, ele pede a pressão final do gás. Tranquilo? Lembrando que ele disse que a temperatura... Aliás, ele não disse. Ele falou que o gás se expande isotermicamente. Tem que lembrar que isotérmica é temperatura constante. Tranquilo? Então, saber que isotérmica significa temperatura constante é na hora de você pegar a formulazinha para fazer inicial e final, lembra? Do jeito que eu gravo, ó. PVT Povotó. Tranquilo? Usando PVT Povotó, você elimina o T e o T0, né? Porque se você não lembrar disso aqui, não lembrar que a transformação isotérmica é com temperatura constante, que você pode cortar as temperaturas, tu ia ficar assim, ih, cadê a temperatura? Ferrou, não tem final nem inicial, aí não ia fazer nada, ia ficar parado. Então tem que saber os nomes das transformações e saber quem é constante, tá?
cortou o T e T0, substitui os valores agora. Pressão final, que eu quero descobrir, quero calcular. Volume final, 24,6. Pressão inicial, 6. Volume inicial, 8,2. Pressão final vai ser 6 vezes isso aqui, ó. 6 vezes 48. Isso aqui vai dar 49,2. Isso vezes isso. Dividido por 24,6. Tranquilo? Cabeça, né? Cabeça aqui, pá. Isso por isso? 2. 2 atm. Viu? Então a pressão final é 2 atm. Tranquilo? E pelo conceito, pela teoria, esse valor é bem coerente, né? Porque olha só, se o volume aumentou, lembra que volume e pressão são inversamente proporcionais. Quando aumenta um, diminui o outro. Quando diminui um, aumenta o outro. Então, se o volume aumentou, a pressão tinha que diminuir. Beleza? Então, a resposta está coerente. Na letra B, ele pede para calcular a temperatura. Né? Quanto é essa temperatura? Só que ele quer essa temperatura em graus Celsius. Lembrando que temperatura nessa matéria de gases, nessa parte de gases, tem que ser em Kelvin. Tá? Então a gente vai calcular, tá, essa temperatura e depois a gente transforma. Então vamos lá. Bom, agora para calcular essa temperatura eu não posso fazer por aqui, porque eu sei que esse é igual a esse, vai cortar, então eu não posso usar essa fórmula. Aí eu vou ter que usar outra formulazinha. Aquela fórmula da equação de Clapeyron. Esqueceu? Lembrar, pô. Equação de Clapeyron. Na equação de Clapeyron, que fala PV igual a nRT, pressão final, eu calculei aqui, então se você errar a pressão final, você já erra a letra B, né? 2. Volume final, 24,6. O N é o número de mols que ele deu no início, tá? 2. O R, olha lá, 0,082, que ele deu ali embaixo, 0,082, vezes T. Pronto, aí você descobre a temperatura. Então aqui vai dar 49,2, né? Igual a gente fez ali. 49,2, que é igual a 2 vezes isso. Agora ferrou, hein? 2 vezes isso vai dar 0,164 T. Aí T é igual a 49,2 dividido por 0,164. Ih, deu ruim agora. E agora? Aí tu chega numa prova, né? E eu sempre falo o seguinte, não use calculadora, né? Porque na prova não vai poder usar. E agora? Deu ruim. Então o que você faz? Vamos fazer sem calculadora, deixa de ser preguiçoso. Ó, 49,2 dividido por 0,164. Vou ter que andar 3 casas aqui, 3 aqui. Então 1, 2, 3. Beleza? Aí vira isso aqui. Tranquilo? É como se multiplicasse embaixo por 1000 e em cima por 1000. Aí você tira a vírgula fora. Aí fica esse cara aqui. Tá? Aí tu faz agora, ó. 492. Alguém vê esse cara para dar 492. Tá? Aí tu vai fazer o teste. Na hora lá tu vai ter que fazer o teste. Ó. 164. Tu vai multiplicar isso aqui por 3. Vamos tentar 3. 3 vezes 4, 12. Vai dar um 12 por 3. Vamos lá. Isso vezes 3. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 6, 18 com 19. Vai 1. 3 vezes 1, 3 com 1, 4. Olha que beleza. Maravilha, hein? Tá vendo? Não é tão ruim assim. Então aqui vai ser um 3. Beleza? Aí aqui 0. Baixa um 0. Outro 0. Baixa um 0. Outro 0. 0. Viu? Show. 300. Deixa de ser preguiçoso. Na prova vai ter que fazer na mão. Vestibular também. Esse 300 aí tá detalhe. Ó. A unidade dele, padrão, temperatura, é Kelvin. Essa temperatura aqui é 300 Kelvin. Mas ele quer em graus Celsius. Se ele quer em graus Celsius, o que a gente faz? Lembra que a gente já estudou isso? Lá em termometria,
Transformação de unidade é aquele lance assim, ó. C é igual a K menos 273. Para você transformar de Celsius para Kelvin, Kelvin para Celsius, né? Então você bota o Kelvin aqui e acha o valor de Celsius. Então Celsius vai ser 300 menos 273, que vai dar 27 graus Celsius. Essa é a resposta. Tranquilo? Bom, vamos lá. Próxima questão é a questão teórica, de interpretação de gráfico, tá? E é conceitual, teórica, sem cálculo nenhum. Então a gente vai lendo, vai interpretando e aí eu vou estimulando você a pensar numa resposta aí. Vamos lá. Questãozinha. Os gráficos a seguir ilustram transformações termodinâmicas de uma massa constante de um gás ideal, relacionando as variáveis de estado termodinâmico, pressão, volume e temperatura. Então olha para os gráficos. São 5 gráficos, né, cada um com uma curva diferente. Todos eles, aliás, todos eles não, os 3 primeiros, não, esquece. O primeiro e o segundo gráfico te dá um gráfico de pressão por temperatura. Primeiro e o segundo, pressão por temperatura. O terceiro é pressão por volume. O quarto, volume por temperatura. E o quinto gráfico, volume por pressão. Então vamos lá. Os gráficos que representam os processos isotérmico, isobárico e isovolumétrico, olha os nomes aí que eu falei que tem que lembrar, né? Falei isso na outra questão. Tem que saber esses nomes aí. Isotérmico eu já falei. A gente já fez na outra questão, a primeira questão que eu falei. Isotérmica é temperatura constante. Então eu tenho que caçar um gráfico ali que mostra a temperatura constante. O isobárico é pressão constante. E o isovolumétrico, volume constante. Certo? Vamos lá. Primeiro gráfico, temperatura constante. Esse é mole. Gráfico 1, a temperatura não está constante, a curva está descendo, ó. Aliás, a curva pode estar descendo ou subindo, né? É uma curva, então a temperatura não é constante. No gráfico 2, é uma reta crescente, a pressão também está variando, tá variando igual no 1, né? Gráfico 1, gráfico 2, a temperatura está variando. Gráfico 3 é igual aquele gráfico que a gente fez, aquela questão que a gente fez ainda agora, que é um gráfico de pressão por volume. E é uma curva. Todo gráfico que for de pressão por volume e for uma curva, essa curva é a de temperatura constante, isotérmica. Então, a primeira resposta tem que ser o gráfico 3. E aí, olhando para as opções, olha lá, olha as opções de marcar. Só a letra B e a letra E tem o gráfico 3 como o primeiro, né? O primeiro gráfico aí da primeira resposta, isotérmico, é o 3. Então só pode ser B ou E. A segunda que ele quer é o isobárico, né? Qual é o gráfico que representa isobárico? Isobárico é pressão constante. Vamos lá, olha o primeiro gráfico. A pressão tá variando na curva, né? A pressão varia. No segundo gráfico, é uma reta, a pressão também varia. No terceiro gráfico, a pressão também está variando, certo? No terceiro gráfico, que é isotérmico, a gente já viu, né? Então o 3 esquece, não pode ser o 3. No quarto gráfico, é volume por temperatura o gráfico, não tem pressão aí. Então se o gráfico é de volume por temperatura, e por exemplo é uma reta crescente, né? E eu disser que o volume está aumentando, a temperatura também estará aumentando, né? Olha só o gráfico 4, é uma reta crescente. E quando aumenta o volume, aumenta a temperatura proporcionalmente. Então, se aumenta o volume e temperatura proporcionalmente, eu posso dizer que a pressão é constante. Então, o gráfico 4 é o de pressão constante isobárico. Então, a resposta aí seria a letra B de bola. 3, gráfico 3, gráfico 4, gráfico 2, que é o isovolumétrico. Beleza? Então, número 3, letra B de bola.
Vamos lá? Próxima questão, questãozinha 4, também interpretação do gráfico. Vamos lá. Um cilindro munido de êmbolo. Êmbolo é uma tampa móvel, tá? É uma tampa que se move. Tipo aquela borrachinha que tem na seringa, quando você puxa e solta, né, um ar ou um líquido. O êmbolo é uma tampa móvel. Contém um gás, então um cilindro contém um gás ideal representado pelo ponto 1 no gráfico. Aí tu olha o gráfico lá, ó, o gráfico é de pressão por volume. Tem duas curvas, parecido com aquela questão que a gente fez agora. A seguir, o gás é submetido sucessivamente a transformações isobárica, evolui do 1 para o 2, e isocórica, evolui do 2 para o 3. Então, isobárica, lembra? Pressão constante, e isocórica, volume constante, do 2 para o 3. Então, olhando no gráfico, ó, quando vai do 1 para o 2, pula de uma curva para outra. Quando vai do 2 para o 3, pula de uma curva para outra. Tá. Ao representar os pontos 2 e 3, nas isotérmicas indicadas, lembrando que aquelas curvas vermelhinhas ali, ó, são as isotermas, tá? Uma isoterma é o nome da curva, tá? Aquela curvinha ali é chamada de isoterma. E ela faz parte de uma transformação isotérmica. Tranquilo? Então a gente pode concluir o que? Ao representar os pontos 2 e 3, então ele quer saber em relação aos pontos 2 e 3, nas isotermas indicadas. Conclui-se o que? A gente tem que ir uma por uma eliminando. A temperatura do gás no estado 2 é de 450 Kelvin. Aí ele vai dando opções. A pressão no gás no estado 3 é 2 atm. Aí você pode dar para eliminar algumas opções, dá para eliminar. Por exemplo, a temperatura eu não sei de cara, não está dizendo ali, né? Então não dá para olhar ali e falar quanto é a temperatura de cara. Mas, por exemplo, a pressão no estado 3 não é 2 atm. Né? No estado 3, se você fizer a linhazinha para o lado ali, ó, vai bater lá no 1 mais ou menos, né? Então a B está eliminada. Deixa a A como ponto de interrogação. Na C, a temperatura do gás no estado 3 é 600 Kelvin. Também não dá para definir agora se é 600 ou não, quanto é o valor não. Então pula. D, o volume do gás no estado 2 é 10 litros. O volume do gás, 10 litros. Embaixo não tem valor de litro nenhum. Não tem volume nenhum, né? Então, continua. A pressão do gás no estado 2 é 2 atm. A pressão do gás no estado 2 é 2 atm. Se você for no ponto 2 lá, ó, e seguir para o lado a linhazinha, ó, é a mesma pressão do 1. 2 e 1 tem a mesma pressão. E é 2 atm. Então, a resposta mais correta, né? Porque a gente tem dados para analisar, é a letra E. Beleza? Os outros a gente não tem certeza, não tem como calcular porque não tem dados suficientes para fazer os cálculos. Vamos lá então? Para fechar então, quinta questão para a gente encerrar. Mais uma questãozinha para a gente calcular. Vamos lá, olha aí. Um recipiente rígido contém gás perfeito sob pressão de 3 atm. Sem deixar variar a temperatura. Então vamos lá, temperatura constante, é isotérmico. São retirados 4 mols do gás, fazendo com que a pressão se reduza a 1 atm. O número de mols existentes inicialmente no recipiente era... Ou seja, ele fala que tem um recipiente, né, que contém um gás, não diz a quantidade, não diz quanto é, sob pressão de 3 atm, sem deixar variar sua temperatura. Então a temperatura é constante. E ele diz que tira lá de dentro 4 mols do gás, né? 4 número de moléculas, mols é o número de moléculas, né? 4 moléculas do gás, fazendo com que a pressão se reduza a 1 atm. E ele quer saber quantos números de mols tinha antes, né, no recipiente, antes dele tirar aqueles 4 ali.
Vamos lá? Um detalhe importantíssimo, ó. Ele falou que a temperatura é constante, né? A temperatura do gás não varia, então a temperatura é constante, ou seja, eu posso dizer que T, a temperatura final é igual à temperatura inicial do gás, tá? Uma outra coisa importantíssima que você não pode deixar passar é o seguinte, ele dá as pressões do gás e dá o número de mols, mas ele não dá o volume, não diz o volume, nada sobre o volume desse gás, né? Mas ele fala lá no início da questão que um recipiente rígido contém o gás. Se ele fala um recipiente rígido, significa que a gente vai eliminar esse volume. Tranquilo? Mas vamos lá. Para resolver, se tem mols, né, o número de mols, eu vou ter que usar PV igual a NRT. PV igual a NRT. Equação de Clapeyron, né? Porque eu tenho um N ali. Então, inicialmente, ó, a pressão era de, vamos lá, P0, 3 ATM. Vamos organizar os dados. Eu tinha um número de mols que eu vou chamar de N0 no início. Né? N0, NO, N0 é o inicial, é o que tinha inicial. Vou chamar de N0. Vamos chamar de X, vamos chamar de N0. E ele fala que tirou, né? Ele tira 4 mols. Então, no final, a pressão passou a ser de 1 atm. Então, a pressão final é de 1 atm. E o número de mols, ele tirou 4, né? Então, é o número de mols inicial menos 4 mols. Menos 4. Tranquilo? Então, o que a gente faz agora? Ele quer o número de mols inicial. Inicial que tinha inicialmente, né? no gás. Então, o que eu faço? Dá para substituir aqui direto assim não, porque eu não tenho os valores, né? Mas eu sei, por exemplo, que a temperatura é igual para os dois. O R, que é a constante dos gases, é a mesma, tanto no início quanto no fim. A constante não vai mudar, então a temperatura não muda, esse não muda. E o volume, como é um recipiente rígido, também não vai mudar. Então a gente vai considerar que o volume também seja constante. E aí o volume final é igual ao volume inicial. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso montar essa fórmula aqui para esse e essa para esse. Né? Aí eu vou ter assim, ó, pressão inicial. Né? Vamos supor que seja pressão inicial aqui. Ó. Pressão inicial, volume inicial e o N0. Beleza? Aí vai ficar 3, volume inicial, não sei. O N0 também não sei. O R eu não sei. A temperatura eu não sei. Inicial. Tranquilo? Beleza? Inicial. Aí eu vou montar isso aqui, né, para final. Para o estado final dele, que a pressão passa a ser 1, o N passa a ser isso aqui. Então, quanto é a pressão final agora? 1, volume, V, o N. N0 menos 4, R, T. Aí eu tenho essa e essa. Tem essas duas equações, as duas com as mesmas letras, né? O que eu faço agora? Eu posso dividir uma pela outra. Dividir essa por essa. Aí eu faço assim, ó. 3V0 é igual a N0 RT0 dividido por 1V0, que na verdade é V0 só, né? Não precisa botar 1. N0 menos 4 RT. Eu não sei que T é igual a T0, então eu posso cortar esse com esse, que é igual. R igual a R. Aqui eu não posso cortar porque esse cara tá com menos 4 do lado, então eu não posso cortar. O V0 é igual ao V0. Vai embora. Na verdade aqui é o V. Né? Aqui é V. Mas o V0 eu sei que é igual ao V, então eu posso cortar. Vai embora. Aí ficou como? Ficou 3 aqui, ó. 3 para 1, 3. Aqui ficou só N0 sobre N0 menos 4. Pronto, só o que eu tenho. Né? Multiplica cruzado. Esse vezes esse. Aí vai ficar 3 vezes N0. 3 vezes 4, 12. Igual a N0. Passa esse cara para lá, passa esse cara para cá. Aí vai ficar
3 menos N0, 2N0.